Olá, galera. Vamos para a aula Grécia 2. Lembro que na Grécia 1 a gente falou sobre localização, povos, períodos, religião e herança cultural. Na aula 2, nós vamos falar apenas das diferenças políticas, econômicas, sociais e a questão da educação entre as duas principais polis, Esparta e Atenas. Eu inicio com Atenas, ok? Para falar de Atenas, então, a gente vai começar falando da região. Eu estou falando da região do Ártico, na Magna Grécia é a porção do continente, e aí eu tenho a fundação feita pelos povos chamados jônios, que são aí os pensadores estrategistas, povos indo-europeus que chegaram e causaram diásporas quando eles tomaram a região. E nós temos uma deusa padroeira, que é a deusa Atena, é a deusa da guerra e da sabedoria. Importante dizer e lembrar, que a gente já viu lá em Grécia 1, que a religião é cívica, cada cidade tem o seu padroeiro, ok? E aí nós vamos para a questão econômica. A questão econômica de Atenas é bem interessante, porque ela tem uma agricultura de grãos, sim, mas o foco dela é na agricultura líquida. Eles produziam videiras que vão gerar uva e, consequentemente, vinho, e também eles tinham oliveiras, que vai surgir aí o azeite de oliva. Esses dois produtos são líquidos. Para facilitar o transporte, eu já tenho a questão do artesanato. Eles vão fazer jarros e potes para agregar valor ao jarro e ao pote, trabalhando também com essa agricultura líquida. E lembro também que eles são um modo de produção escravista, então eu tenho muitos escravos, posso comercializá-los se eu quiser. Um detalhe importante, Atenas tem como símbolo a água, e eles têm uma marinha muito interessante, uma marinha mercante, inclusive, comercializam também com fenícios. E outro detalhe interessante aqui é que eles possuem moeda própria. E aí, vamos falar agora sobre a sociedade de Atenas. Nós temos uma sociedade masculina, a mulher é submissa, nós temos inclusive um lugar na própria casa que ela fica às vezes confinada, tá? No gineceu. A ordem nessa pirâmide é a ordem por nascimento e por renda. Ora, vejam vocês, se eu tenho renda envolvido na posição, existe mobilidade. Se eu tiver muito dinheiro, eu consigo mudar a minha posição social. E aí eu tenho essa pirâmide social da seguinte maneira: eupátridas. Quem são eles? São os bem-nascidos, são a elite. Na sequência, eu tenho os demiurgos, que são comerciantes. Esses comerciantes aí de classe média. Aí eu tenho os georgões, esses são pequenos proprietários rurais. E depois eu tenho os tetas. Quem são os tetas? Eles eram proprietários rurais, pequenos proprietários rurais, que perderam ou se endividaram e ficaram dependentes dos eupátridas. Eu chamaria eles hoje de sem terra, tá? E os escravos. Lembro que escravos são sempre por três motivos: escravo por guerra, escravo por dívida e escravo por nascimento. E daí nós vamos falar sobre a educação. A educação, ela é por gênero. O que isso quer dizer? Quer dizer que os homens são educados para determinadas funções. Na verdade, para ser bons cidadãos, para poder atuar na política, então eles estudam oratória e também estudam matemática. E detalhezinho, tem exército? Sim, tem exército, tem estratégia, eles estudam para isso, treinam para isso, mas eles só vão para o exército quando eles já são quase homens, né? Adolescentes aí de 18 anos. Já as mulheres atenienses, elas são bastante submissas e elas são educadas para serem boas esposas. Elas estudam, elas aprendem, né? Prendas domésticas, administração do lar. Lembrem-se que herança cultural e religião está no Grécia 1, ok? Pessoal, detalhe importante agora, o foco é na política, porque Atenas é onde surge a democracia, ok? Então fique atento para os detalhes.
Para a gente falar sobre democracia, eu fiz aqui uma evolução, tá? Só para você ter uma ideia como mudou. Eles começam com uma monarquia, tinha lá um rei, o Basileu, aí eles passam para uma oligarquia, o conceito básico aí, governo de poucos, né? Entre esses poucos, a aristocracia, então está ligado à terra. Depois eu tenho uma fase de legisladores, onde eu tenho dois importantes, o Drácon e o Solon. E na sequência eu tenho dois tiranos durante a tirania, Pisístrato e Clístenes. Os dois são muito importantes, eu vou abrir na sequência. E finalmente a democracia. Vou abrir. Para falar sobre os legisladores, Drácon é o primeiro legislador. Ele fez o primeiro código de leis escritas de Atenas. Importantíssimo isso, hein? E Solon fez reformas econômicas que deram base para a democracia. E aí nós vamos para a tirania. Eu tenho, então, dois tiranos. Eu tenho Pisístrato e tenho Clístenes. Pisístrato é o mais famoso, apesar de Clístenes ser o pai da democracia. O Pisístrato, ele isentou os pobres do pagamento de imposto. E isso vai gerar, assim, uma comoção popular. E isso vai estimular também a economia. Agora vejam vocês, não é que ele seja bom moço, ele é um bom estrategista, um bom administrador. Tirando os impostos, sobrou um dinheiro para a população, e essa população, então, investe, aquece o mercado econômico. É uma ideia muito interessante. E Clístenes? Clístenes é conhecido como o pai da democracia. Lembre-se que ele já pegou uma base ali da reforma dos legisladores que deram a base para a democracia, e aí ele vai instituir a democracia. Por isso ele é o pai da democracia, ok? E no período em que ele esteve no poder, também existe o ostracismo. Como eu traria o ostracismo para os dias de hoje? É quase que um exílio político. Collor de Mello no Brasil, quando sofreu impeachment, né? Embora ele tenha renunciado, ele ficou no ostracismo, ele ficou um tempo sem poder atuar na política. Isso é ostracismo, ok? Só que eles faziam isso marcando em ostras. O voto era feito em casca de ostra, por isso a palavra ostracismo, ok? E aí a democracia. Nessa democracia, eu fiz um comparativo entre a democracia de Atenas e a democracia do Brasil. A democracia de Atenas, duas palavras-chave, tá? Eu tenho exclusão e participação. Como pode excluir e participar ao mesmo tempo? Da seguinte maneira: eu excluo por quê? Porque eu diminuo a quantidade de pessoas que podem participar. Quem participa? Somente o filho de Atenas, o cidadão. Quem é o cidadão? Ora, veja você, é o filho de pai e mãe ateniense nascido em Atenas. Esta pessoa é considerada cidadão, somente o homem, tá? Então, eu já estou excluindo a mulher, estou excluindo o estrangeiro, estou excluindo o pobre, ok? Só participa, então, o cidadão, filho de Atenas, filho de pai e mãe ateniense, nascido em Atenas. E como é essa participação? Existe um sorteio, um número X de pessoas vai para uma ágora, que é uma praça, e eles vão votar de forma participativa, levantando o dedo, sim ou não, vocês querem fazer isso ou aquilo com dinheiro público e tal. E essa participação é uma característica de Atenas, ok? Quando a gente vem para o Brasil contemporâneo, nós passamos pelo Iluminismo e nós temos Rousseau. E o Rousseau é o pai da democracia moderna. Chegando no Brasil contemporâneo, como é a nossa democracia? A nossa é de inclusão e representação. Nós incluímos todo mundo pode votar, né? A partir dos 16 anos, você, se quiser, já pode votar, e você pode votar sempre que quiser, é facultativo na terceira idade. Durante o período de atividade comercial e do auge do homem, você consegue votar sempre e ainda é obrigatório, né? De 16 anos, que é facultativo até os 18, e depois na terceira idade também é facultativo. Mas sim, você vota, isso é uma inclusão, independente da tua renda, do teu credo, da tua raça, você pode votar, ok? Um detalhezinho é que você não participa efetivamente da política. Você não vai lá em Brasília votar. Você escolhe um representante e ele é que vai lá em Brasília votar, ok?
Então, lá em Atenas de Clístenes, a democracia de Clístenes, nós temos a exclusão e participação. Na democracia de Rousseau, no Brasil contemporâneo, nós temos aqui uma inclusão, porém com representação, é representativo. Eu escolho alguém para me representar lá, ok? Gostaria de te lembrar que a questão religiosa, que a questão cultural, que é comum às outras polis, a herança cultural e a questão religiosa, a gente já viu em Grécia 1, ok? Falou, valeu? Até mais então.